Boa noite a todos. Carmelita e sua família moravam numa vila esquecida no sertão pernambucano. Nessas pequenas vilas, muitas vezes, a fome prevalece, então o socorro vem através do padre local. O padre em questão era Padre José. Ele ajudava muitas famílias, era um padre muito caridoso. Mas mesmo fazendo tantas bondades, os moradores mais antigos diziam que ele virava bicho. Falavam também que ele tinha um irmão que o visitava de vez em quando e que tinha problemas mentais. Muitos moradores falavam que os uivos que vinham da mata e os animais que apareciam decapitados era coisa do padre. Os boatos eram tão fortes que em época de lua cheia ou quaresma, os moradores nem saíam de suas casas. Todo mês de junho, Padre José organizava uma grande quermesse. E naquele ano não seria diferente. Todos estavam bastante animados, menos Carmelita, que havia descoberto que estava novamente grávida. E preocupada com a sua situação, foi à procura do padre, lhe contando que não tinha condições de criar mais um filho. Padre José disse que poderia lhe ajudar, pois conhecia uma família que queria adotar um recém-nascido. E se ela concordasse, quando a criança nascesse, ele levaria a criança até essa família. Disse para ela não se preocupar, pois o bebê seria muito bem cuidado. Carmelita, movida pelo desespero, aceitou a proposta do padre, mas disse que tudo teria que ser feito em segredo, pois seu marido Ivonaldo não aceitaria essa situação. Passou-se alguns dias e chegou o dia da quermesse. Todos estavam animados festejando, e à meia-noite começou a tradicional queima de fogos. Estavam todos muito bêbados, e envolvidos por aquele barulho ensurdecedor dos fogos de artifício, nem se deram conta do que estava prestes a acontecer. De repente o povo começou a correr, barracas começaram a cair ao chão, era uma gritaria enorme. Um grande cão negro vinha correndo e rosnando. Os cachorros de rua vinham lhe atacando. E alguém gritava: "Corram, é um lobisomem, corram!" Aí sim, foi uma bagunça só. Aquilo atacava os cachorros e as pessoas. Um morador dali, chamado Sebastião, era um exímio caçador, e sempre andavam com sua peixeira e seu 38 na cintura. Vendo que aquilo se tratava realmente de um lobisomem, sacou sua arma e disparou várias vezes contra aquilo. O bicho saiu correndo para a mata e os cachorros foram atrás acompanhando. Nessa hora a festa acabou e todos haviam corrido para suas casas. No dia seguinte não se falava em outra coisa e todos se perguntavam: "Ué, se o Padre José estava na festa, na hora do ataque, então quem que era o tal lobisomem?" Depois daquele dia, os uivos e os ataques aos animais haviam acabado. Todos acreditavam que os tiros de seu Sebastião havia matado aquela fera. Passou-se alguns meses e chegou o dia do parto de Carmelita. Ela estava sozinha em casa. Seu marido trabalhava na cidade vizinha e chegava tarde da noite. Então Carmelita mandou seus outros filhos para a casa de sua mãe e permaneceu ali sozinha, fazendo o próprio parto. Quando começou a anoitecer, Padre José foi até sua casa buscar a criança e lhe disse que não se preocupasse, pois a criança seria muito bem cuidada. Enrolou a criança numa manta e saiu dali rapidamente. Carmelita começou a chorar, pois já estava arrependida e não saberia o que explicar para seu marido e sua família. Quando seu marido Ivonaldo chegou em casa, Carmelita, chorando, lhe contou o que havia feito. Ivonaldo, desesperado, correu para a paróquia em busca de seu filho, mas a paróquia estava fechada. Então ele foi até a casa de seu Sebastião e aos prantos lhe pediu ajuda. Seu Sebastião, mais do que depressa, reuniu seus amigos, montaram em seus cavalos e foram rumo à casa do padre, que ficava perto da mata. Chegando lá, de longe viram Padre José todo vestido de preto, com uma lanterna na mão e a criança nos braços.
estava entrando na mata que ficava aos fundos de sua propriedade. Seu Sebastião, um homem muito esperto, disse: "Deixem os cavalos aqui, vamos segui-lo a pé, aí tem coisa." Deixaram o padre tomar certa distância e entraram na mata também. Eram guiados pelo choro do bebê. Muito lá para dentro da mata, viram Padre José entrando numa gruta velha e abandonada. Ivonaldo estava desesperado e seu Sebastião lhe falou: "Calma, Ivonaldo, já já vamos descobrir que presepada é essa." Foram se aproximando da gruta lentamente, e lá dentro, só mesmo a luz da lanterna do padre clareava um pouco. Quando chegaram bem próximo da entrada, tiveram uma grande surpresa. Lá dentro havia uma enorme jaula, e dentro dela havia um homem todo mal vestido, todo barbudo e todo machucado. Padre José, ainda segurando o bebê, conversava com aquele homem. E ele olhava para aquele ser indefeso, babando. Seus olhos até brilhavam. De repente o homem começou a se jogar no chão, a se contorcer todo. Urrava e gritava. Seu corpo começou a se encher de pelos. Seus dentes e suas garras eram enormes. Aquilo começou a se jogar contra a jaula. E nesse momento, todos ali já sabiam que se tratava de um lobisomem. O padre tirou uma chave de seu bolso e ia abrir a jaula. Foi quando seu Sebastião gritou: "Pare aí, Padre José!" E o padre, assustado, olhando para trás, viu que ali havia muitos homens armados. Então tentou rapidamente abrir a jaula para soltar a fera. Foi quando levou um tiro e caiu sentado. A fera rosnava e tentava estourar a jaula, mas sem êxito. Ivonaldo correu e pegou seu bebê, que chorava muito. Seu Sebastião se aproximou e perguntou ao padre quem era aquele homem virado bicho. O padre, gemendo de dor, pediu por misericórdia. Disse que aquele ou aquilo ali era seu irmão e que o trancou ali para que ele não atacasse mais ninguém. Mas em troca teria que alimentá-lo com recém-nascidos. Ouvindo todo aquele absurdo, seu Sebastião e os homens começaram a atirar naquela fera. Foram tantos tiros que aquilo logo caiu no chão agonizando. Padre José gritava por misericórdia, mas seus pedidos foram ignorados e começou a ser alvejado também. Quando se certificaram que ambos estavam mortos, tacaram fogo nos corpos. Depois voltaram para suas casas. Ivonaldo trazia em seu colo seu bebê. Carmelita, vendo seu filho, chorava e pedia perdão. Mas Ivonaldo não aceitou seus pedidos de desculpa. Pegou seus filhos e foi embora para Recife, deixando ali aquela mulher sem coração. Todos se perguntavam sobre o sumiço do padre, pois ninguém tinha notícias. E depois disso, Carmelita entrou em profunda depressão. Andava pelas ruas, segurando a manta de seu bebê, e diziam que havia ficado louca. E nas noites de lua cheia ou quaresma, ela vagava pelas ruas, chorando e uivando. Olá a todos do canal Uivos, meu nome é Reginaldo. Irei compartilhar com vocês um fato que aconteceu comigo nos anos 90. Na hora foi muito assustador, pensei que ia morrer. Mas hoje, lembrando e contando aos meus amigos, parece engraçado e damos muitas risadas. Mas foi tenso, viu? Deus me livre. Eu estava com meus 20 anos de idade e namorava uma moça muito bonita que morava num sítio. E isso foi no interior de São Paulo. Eu morava na cidade e ela na zona rural. Seus pais eram muito religiosos, cheios de regras. Eu não podia levá-la para passear. Para namorar, eu tinha que ir no sítio. E isso só aos finais de semana. Eu costumava ir para lá os sábados de manhã e voltava para casa à tarde. E no domingo era igualmente. O pai dela era um senhor muito conservador, contava muitos causos. Eu passava mais tempo ouvindo as histórias dele do que namorando. E ele sempre contava que ali em seu sítio já apareceram diversos seres das matas,
inclusive o temido lobisomem, principalmente em época de quaresma. E ele desconfiava que era um tal de compadre Ayrton que virava lobisomem, pois o compadre era um velho esquisito, só vivia machucado e na quaresma sumia, ninguém via ele. Eu ouvia tudo, mas não levava a sério. Até que depois de muitos meses de namoro e de ganhar um pouquinho da confiança dos meus sogros, eles me deixavam pousar lá. Mas era aquele negócio, eu lá na sala e minha namorada em seu quarto com a porta trancada à chave, e minha sogra quem ficava com elas. Vão vendo a situação de um cabra apaixonado. Nas noites em que dormi lá, não ouvi nada de estranho, embora meu sogro dizia que a quaresma estava se aproximando e logo o tal lobisomem ia aparecer. Minha namorada e minha sogra afirmavam que era verdade. Eu ria por dentro e pensava: rapaz, como esse povo de sítio é cismado, eles inventam cada história. Tá bom, passou uns dias e o calor apertou. As muriçocas só faltavam carregar a gente, de tanto que tinha. Eu falei pro meu sogro: seu Bené, posso armar a rede ali nos pés de manga? Tá muito quente na sala, prefiro dormir aqui fora. A distância dos pés de manga até a porta da casa era de mais ou menos uns 150 metros. O velho arregalou os olhos e falou espantado para mim: cê tá doido, rapaz? Já entramos na quaresma. Você quer virar comida de lobisomem? E eu lhe respondi assim: relaxa, seu Bené, eu não tenho medo não. E outra, eu estou com a faca aqui. Se aparecer qualquer bicho aqui, eu coloco para correr. Eles não queriam deixar eu dormir lá fora de jeito nenhum, mas eu insisti muito, até que consegui. Era noite de sábado para domingo. Depois de conversarmos ali até umas 22 horas, peguei a rede, armei ali nos pés de manga, dei boa noite a todos, eles entraram, trancaram as portas, apagaram as luzes e também foram dormir. Mas, meus amigos, eu tenho um péssimo costume até hoje. Eu só durmo pelado. Não durmo bem se estiver vestido. Talvez por eu ser gordinho e peludo, eu transpiro muito. Enfim, eu peguei rápido no sono. Tava bem fresquinho lá fora. Não sei que horas eram, acordei com pisadas nas folhas secas. Abri os olhos e fiquei escutando aquilo. Os passos eram pesados e parecia que caminhava devagarinho, para não fazer tanto barulho. Eu fiquei de orelha em pé, pois no sítio do meu sogro só tinha um cachorro e ele era filhotinho, dormia dentro de casa. Nos sítios vizinhos, os cachorros eram bem presos e não tinha vira-lata solto naquela região, tanto que eu não ouvi um latido sequer. Pensei comigo: rapaz, isso deve ser uma onça. E se não for onça, aí eu me lasquei, deve ser o tal lobisomem. Não deu outra. Comecei a sentir um fedor de carniça e os passos vinham se aproximando da minha rede. Comecei a suar mais que sovaco de aleijado. Pensa num gordinho que suava frio e se tremia todo. Era eu. Eu comecei a pensar rápido. O que eu faço? Grito? Corro? Enfrento ou eu me finjo de morto? Eu disse para mim mesmo: corre, Reginaldo. Mas eu nem sabia ao certo a distância que ele estava de mim. Tava escuro demais, só a claridade da lua. Rapaz, eu vi aquele bicho roncar igual um porco. Nessa hora eu dei um pulo da rede e saí correndo em direção da casa da minha namorada. Saí naquele desespero e já gritando: socorro, seu Bené! Socorro que o bicho vai me pegar! Socorro, seu Bené! Comecei a esmurrar a porta e gritando feito um louco. Tamanho era meu medo. Quando eu olhei para trás, vi um vulto todo negro, muito alto, magro, olhos iguais de onça brilhando. Tava cheirando a rede e logo ele olhou para mim. Aí eu me caguei todo de medo. E nada do seu Bené abrir a porta e eu gritando: socorro, seu Bené, abre! Abre logo!
Gente, aquele bicho esquisito veio andando na minha direção. Ele não corria não, ele andava em duas pernas. Não sei como que ele se equilibrava, porque as pernas eram totalmente tortas. Os braços do bicho eram tão compridos que alcançava suas canelas finas. Era um fedor tão lazarento de carniça que dava ânsia de vômito. Quando faltava pouco para o lobisomem chegar perto de mim, porque foi questão de minutos, de eu sair correndo, gritando, e ele começar a andar na minha direção. A peste do seu Bené, numa lerdeza para abrir a porta, eu pensei, pronto, ele vai me pegar. Eu comecei a correr em volta da casa gritando, abre seu Bené, pelo amor de Deus, o lobisomem vai me pegar. Socorro, gente, não é possível, o bicho tá me pegando aqui fora, socorro! E o maldito vinha me acompanhando. Minha sorte é que ele não correu, não sei porquê, mas só andava e rosnava e roncava. Ele deve ter pensado assim, esse gordinho não aguenta correr muito, quando ele cansar eu pego ele. Gente, pensa no meu desespero, eu nem me dei conta que estava correndo pelado. Os badalos tudo balançando e eu correndo e gritando. Que cena deprimente, que vergonha. Quando eu dei a segunda volta pela casa, seu Bené abriu a porta e me puxou para dentro. O bicho encostou na porta rapidamente e começou a farejar e rosnar e arranhar a porta. E seu Bené gritou lá de dentro, vai embora, eu sei quem você é, vai embora. E o lobisomem insistindo, arranhando a porta. Eu tava quase colocando os bofes para fora. Quando me dei conta, minha sogra e minha namorada chegaram na sala perguntando que bagunça era aquela. Quando me viram pelado, começaram a gritar, e minha sogra tampando os olhos da minha namorada. Seu Bené puxou a manta do sofá e jogou para mim dizendo, o que é isso, seu depravado? Cubra suas vergonhas! Eu não conseguia nem expressar meu medo, quem dirá cobrir o badalo. O bicho ficou lá fora bagunçando tudo e depois foi embora. Seu Bené, bravo comigo, me falava, eu não te avisei, Reginaldo, que nessa época o compadre Ayrton vira bicho? Sorte sua que ele não ataca pessoas, só animais. Eu tenho certeza que é ele, deve ser a sina dele, coitado. Quando amanheceu o dia, eu peguei minhas coisas e fui para minha casa. Voltei lá só para terminar o namoro. Fiquei tão traumatizado que até a paixão passou. Eu não voltaria ali nunca mais na minha vida. Que medo eu passei, gente. Apesar de ser engraçado, foi terrível. Que bicho mais feio é esse tal de lobisomem, hein? Bom, esse foi o meu relato. Um abraço a todos. Olá, me chamo Pedro. Vou contar aqui algo que vi quando eu era jovem. Tinha por volta dos 20 anos. Tudo aconteceu no comecinho dos anos 90. Meus pais e eu morávamos numa fazenda em Minas Gerais. Meu pai era caseiro lá. Minha mãe ficava responsável pela limpeza da casa dos patrões, que iam lá apenas aos finais de semana. E eu era o responsável pelo gado. Colocava eles para pastar. Essa fazenda, assim como todas que existiam e ainda existem por lá, são bem afastadas da cidade, de modo que só dá para sair de lá de carro. Ali levávamos uma vida muito tranquila, nunca tivemos problemas com nada de estranho. Porém, gente, em uma noite de sexta-feira, tudo mudou, quando uma das vacas fugiu do curral misteriosamente. Eu tinha um costume de, mesmo depois de já tê-las recolhido, à noite sempre dava uma passada no curral para ver se estava tudo bem. Percebi que faltava uma. Intrigado, decidi ir atrás da vaca. Eu estava com minha lanterna em mãos. Deveria ser cedo ainda, por volta de 9 horas da noite. Então comecei a adentrar a densa mata que cercava a propriedade. Ali era tão calmo e eu já estava tão acostumado a andar por ali que em momento algum senti medo ou receio. Comecei a entrar cada vez mais para dentro da mata. O silêncio era ensurdecedor. Aí comecei a achar mato pisado. Fiquei esperançoso, achando que seria pegadas da vaca fujona. De repente, um arrepio percorreu minha espinha. Comecei a ouvir sons de galhos quebrando e um rosnado igual de cachorro bravo. Nessa hora, gente, eu senti meu coração acelerar,
pois ali só tinha uma cachorrinha, que era da minha mãe, e nessa hora ela deveria estar lá em casa com minha mãe. Então fiquei parado tentando ouvir de que lado que vinham aqueles sons. Foi quando ouvi um uivo baixo, meio sufocado. Parecia mais um grito de dor, uma coisa perturbadora de se ouvir à noite sozinho dentro de uma mata. Então não sei por que na hora veio na minha mente, isso é um lobisomem. Porque naquela região havia muitos boatos e lendas sobre essa criatura, mas para mim eram apenas histórias. Então ouvi outro uivo abafado. Comecei a andar rápido, queria achar logo essa vaca e voltar para casa. Apontando minha lanterna em várias direções, fiquei paralisado de repente. Me faltou até o ar quando eu percebi uma figura sombria se movendo entre as árvores. Era da altura de um homem. Seus olhos brilhavam num tom amarelo assustador. Então vi quando aquilo colocou suas patas no tronco de uma árvore. Eram patas peludas, tinham as unhas enormes. Aí eu tive a certeza que era um lobisomem mesmo. Aquele ser devia estar me observando fazia tempo. Fiquei alguns segundos ali imóvel, sem conseguir sequer respirar direito. Foi quando voltei em mim ao ouvir a vaca mugir a poucos metros de onde eu estava. Então apontei a lanterna para a direção que vinha o mugido. E só vi um vulto preto muito rápido sair em disparada e correr em direção da vaca. Eu corri atrás também. Mas antes que eu me aproximasse muito, ouvi a pobre vaca mugindo assustada e com dor. Apontei a lanterna e pude ver que aquele ser esquisito estava pendurado no pescoço da coitadinha. Ele estava mordendo muito ela, e ela tentava se soltar dele se movimentando, mas ela não conseguia. Eu não tinha nada em mãos para defendê-la, e algo estranho chamou minha atenção também. Aquele lobisomem não parecia agir descontrolado. Muito pelo contrário, caçava com uma precisão quase humana. Eu vendo que eu não podia fazer nada diante daquele ataque, e com muito medo também de ser atacado, saí correndo em disparada para a fazenda. Cheguei em casa ofegante, com muito medo daquele estar em meu encalço. Fui logo trancando tudo. Até coloquei a cachorrinha para dentro. Meus pais, sem entender nada, perguntavam o que estava acontecendo, achando que eram bandidos chegando na fazenda. Então sentei no sofá muito assustado, quase chorando de pavor, e lhes contei o que eu tinha visto. Exatamente cada detalhe. Meu pai olhava para minha mãe com um olhar de preocupação. Então percebi isso e perguntei se ele sabia algo. Então minha mãe falou para meu pai: "Conte para ele." E meu pai começou a contar. "O que você viu hoje, filho, com certeza é um lobisomem, sim. Sua mãe e eu já o vimos também. E foram várias vezes. Outros fazendeiros daqui também já viram, os peões já viram. O que se comenta aqui é que o filho do fazendeiro Tomás, o menino Ulisses, é quem vira esse bicho. Isso desde que ele era pequeno. Uma família que já trabalhou lá para eles há muitos anos atrás comentou com alguns moradores daqui, antes de ir embora, que Ulisses era muito esquisito desde recém-nascido. Por isso seus pais sempre o mantiveram preso dentro de casa. E conforme ele foi crescendo, foi ficando mais esquisito ainda. Toda noite de lua cheia, ou sexta-feira, ele se transforma nesse ser e sai pelas matas daqui correndo, cumprindo sua sina. Ele foi muito bem treinado por seu pai. Por isso ele não ataca nenhum ser humano e também não invade fazenda de ninguém. Ele só pegou essa vaca porque ela estava perdida na mata." Então para mim o mistério estava desvendado, porque sempre eu achei o rapaz Ulisses muito esquisito e sempre vi as pessoas cochichando sobre ele, mas eu não entendi o porquê. Depois dessa noite, por recomendação dos meus pais, evitei ficar andando por ali. Confesso que depois dessa noite também fiquei muito assombrado. Tinha dificuldades de dormir e me sentia muito mal quando por acaso encontrava Ulisses em algum lugar. Percebia que ele também ficava desconfortável quando me via. De certo, ele achava que eu havia contado seu segredo para alguém. Mas eu não contei para ninguém, pois eu tenho caráter. Só estou contando isso agora porque é depois de muitos anos e eu nem moro mais lá. Bom, esse foi o avistamento que eu tive dessa fera. E apesar de não ter sido atacado, foi uma experiência muito ruim. E ainda é um gatilho para mim. Continuo assombrado até hoje. A Fazenda Mimosa, localizada em Goiás, antigo lar dos seus donos falecidos, era repleta de mistérios e assombrações. Os novos moradores
corajosos o suficiente para enfrentar os rumores, não sabiam que em breve seriam atormentados pelas almas inquietas que vagavam pelo local. Tudo começou com pequenos sinais, como objetos que se moviam sozinhos e sons estranhos durante a noite. Os moradores sentiam uma presença sombria e arrepiante. Mas à medida que os eventos se intensificaram, eles perceberam que algo sobrenatural assolava a fazenda. Desesperados, eles decidiram buscar ajuda. A fama da fazenda chegou aos ouvidos de um excelente padre, conhecido por seus rituais de exorcismo. Ele prontamente atendeu ao chamado e partiu para a fazenda Mimosa, determinado a libertar os moradores dessa assombração. Ao chegar à fazenda, o padre imediatamente sentiu a densidade do ambiente. Ele conduziu uma investigação minuciosa, buscando evidências do que poderia ser a origem do mal. Ele descobriu que os antigos donos haviam tido mortes trágicas e violentas naquele lugar, e suas almas não encontraram a paz. Armado com essa informação, o padre começou os rituais do exorcismo. Ele realizou orações e bênçãos por toda a fazenda, invocando as forças divinas para afastar os espíritos atormentados. Seus cânticos ecoaram pelos corredores vazios, desafiando as sombras que se escondiam nos cantos mais sombrios. À medida que o padre avançava no exorcismo, a energia pesada foi gradualmente dissipada. Os espíritos perderam sua força e foram finalmente expulsos. A fazenda finalmente encontrou a paz que há muito tempo lhe havia sido roubada. Os moradores estavam aliviados e agradecidos ao padre por tê-los libertado dessa assombração. A fazenda Mimosa voltou a ser um lugar tranquilo e acolhedor, e seu passado sombrio passou a ser apenas uma história para contar. A tristeza e dor dos antigos donos finalmente deram lugar à serenidade e paz na fazenda Mimosa, graças à coragem e fé do padre, que enfrentou as forças malignas que ali residiam. Olá, me chamo Ulisses. Vou contar aqui para vocês um relato que meus pais me contam, que aconteceu no dia do meu nascimento. Minha mãe me conta essa história desde que eu era pequeno, e meus parentes também confirmam a veracidade dessa história. Bom, tudo aconteceu na cidade onde moramos até hoje, no Pernambuco. Não vou falar aqui o nome, pois eu acredito que tem pessoas daqui que também acompanham relatos no YouTube, e eu não quero especulações, pois é um assunto muito pesado para minha mãe, que hoje já é bem idosa. A data em questão foi no dia 13 de abril de 1973, o dia do meu nascimento. Como essa cidade ainda era muito pequena, não tinha hospital e nem maternidade. Os doentes graves eram transferidos para a capital, e as mulheres grávidas tinham seus filhos ou em casa com parteiras ou na paróquia local, onde tinha um mini pronto atendimento para cuidar das grávidas e também de casos com pouca gravidade. Ali não tinha médico de verdade, eram as freiras e o padre quem cuidava dos enfermos. Minha mãe conta que não tinha quase recurso nenhum, mas as freiras tinham boa vontade de ajudar o próximo. Como eu seria o primeiro filho e minha mãe muito nova, ela preferiu ir lá para a paróquia quando começou a sentir as dores do parto. Foi muito bem acolhida pelas freiras, que logo começaram a auxiliá-la. Meu pai não pôde ficar lá com ela. O padre disse que parto normal era demorado e que ele fosse para casa e retornasse no dia seguinte, bem cedinho, que eu já teria nascido. Meus pais nem desconfiaram de nada, porque se tivessem se atentado, teriam ficado de orelhas em pé com um fato que acontecia quase que sempre ali. Geralmente, quando era o primeiro filho da mulher, as freiras diziam que a criança tinha nascido morta, que estava fraquinha e não resistiu. Mas nunca entregavam o corpinho para os pais. O próprio padre fazia questão de fazer o enterro, doava caixão e enterrava num terreno muito grande que pertencia à igreja. Os pais nem tinham a chance de ver o bebê, o caixão era lacrado. Segundo o padre, era para preservar a alma junto do corpo.
Naquela época, as pessoas muito religiosas acreditavam em tudo. Então meu pai foi para casa conforme o padre mandou, mas ele me disse que estava inquieto. Alguma coisa dentro dele dizia que isso não estava certo, que ele tinha o direito de ficar do lado da minha mãe. Então foi entrando a madrugada e nada de eu nascer. Foi um parto muito complicado. Minha mãe conta que as freiras lhe davam um chá para ela beber, e que tem certeza que nesse chá tinha algo que estava lhe causando muito sono e desmaios rápidos. E o padre, que até poucas horas também entrava direto no quarto para saber como estava o andamento do parto, sumiu. Largou ela lá com as freiras. E nisso meu pai em casa, incomodado, sem conseguir dormir, pensando que teria que voltar lá sim e insistir para ficar do lado da minha mãe. E assim ele fez. Ele era um homem rústico, que andava com peixeira na cintura. Como dizem hoje, um homem chucro. Então ele montou no cavalo e foi lá para a paróquia. A pequena sala de pronto atendimento ficava aos fundos da paróquia, quase fazendo divisa com o terreno grande que citei, onde eles enterravam as crianças, e mais ao fundo era a mata fechada. Então minha mãe disse que depois de tanto sofrimento acabei nascendo, mas que ela desmaiou logo em seguida. Acordava e desmaiava por várias vezes. Estava tonta e embriagada. Entre um desmaio e outro, ela, muito fraca e tonta, pediu para uma das freiras para me ver, e a freira não deixou. Então ela apagou de vez. Daqui para frente, tudo que contarei já é a parte que meu pai conta para mim. Ele disse que chegou de cavalo e foi amarrar na árvore, que ficava do outro lado da rua. Nisso escutou um choro de bebê. Então se animou pensando que era meu choro. Isso devia ser por umas 2:30 da manhã. Ele foi caminhando até a paróquia e ia dar a volta pela lateral, para ir até a sala onde minha mãe estava. Mas ouviu um cochichado mais ou menos assim: Misericórdia, Mãe de Deus, nos proteja desse filho de Satanás. Tenha misericórdia dessa pobre criança, Senhor. E nisso bateu um vento muito forte nele, e um cheiro de carniça muito forte também invadiu suas narinas. Ele foi caminhando de ponta de pé até essa sala. Estava tudo muito escuro, era pouca iluminação. Quando ele chegou bem perto da sala, viu a freira trancando a porta e deixando eu do lado de fora, enrolado nos panos brancos, e uma criatura enorme me cheirando e fungando nos panos. Meu pai disse que nessa hora suas pernas travaram de medo, pois ele nunca tinha visto um ser daqueles. Era tipo um macaco grande, todo peludo, suas orelhas eram caídas, ele tinha braços e mãos grandes e as pernas eram curtas. Era corcunda e parecia ter sarna também. Fedia tanto que revirava o estômago. Aquilo começou a me arrastar no chão, puxando pelos panos que estavam enrolados em mim. Ele fazia uns barulhos estranhos, resmungado misturado com rosnado. Ele queria me arrastar para a mata, e meu pai disse que nessa hora eu estava chorando. Nisso, minha mãe continuava desmaiada lá dentro, junto com as freiras. Meu pai conta que na hora percebeu que se tratava de um lobisomem. O bicho era muito mais forte que ele, mas ele, ouvindo meu choro, tomou coragem e partiu para cima do lobisomem com sua peixeira. A fera, quando percebeu que ele vinha correndo para cima, me soltou e ficou em pé e deu um urro muito alto. Meu pai fala que nessa hora, em pensamento, ele falou: Senhor, me ajude, me dê forças para defender meu filho. Então eles se atracaram numa luta corporal. Claro que o lobisomem estava em vantagem, pois tinha garras e dentes enormes. Chegou a acertar as costas do meu pai, onde até hoje ele tem uma marca, mas por conta do tempo e da cicatrização quase não dá para ver. Apenas 4 riscos longos. Meu pai, sentindo a dor das garras daquele ser lhe rasgando as costas, deu um grito alto e profundo, e num ato de desespero acertou uma facada na barriga daquele ser. A fera deu um urro alto e colocou as mãos na barriga. Ainda fez menção de atacar meu pai novamente, mas a ferida foi profunda. O bicho saiu cambaleando para dentro da mata. Meu pai teve a chance de matá-lo, mas estava completamente fora de si, com medo, com dor, assustado, apavorado. Então ele me pegou no colo e correu em direção ao pronto atendimento. Começou a esmurrar a porta, gritando por socorro. As freiras abriram a porta e, quando viram meu pai comigo nos braços, ficaram espantadas, o que nos leva a crer que elas eram coniventes com aquele padre. Meu pai, ensanguentado, correu na cama onde estava minha mãe e a acordou.
Ela ainda estava meio tonta, então meu pai, desesperado, contava tudo para ela e disse que tinham que ficar ali dentro, trancados, até o dia amanhecer, pois aquela fera poderia estar lá fora. As freiras estavam cabisbaixas e desconfiadas. Ali perto da paróquia não tinha vizinhos. Foi construída longe da comunidade propositalmente para encobrir o que acontecia. Quando o dia amanheceu, fomos para casa e meus pais contam que misteriosamente o padre sumiu. A desculpa que as freiras deram, diante das perguntas da população, é que ele havia sido convocado às pressas para assumir outra paróquia e não teve nem tempo de se despedir. Mas aí meus pais tiveram a certeza que ele era o lobisomem, pois era muita coincidência, né? E as freiras eram as cúmplices. Meus pais até tentaram falar com os conhecidos sobre o fato e suas suspeitas, mas ninguém dava ouvidos. Diziam que eles estavam inventando histórias. Então eles não falaram mais nada. O estranho é que nunca houve ataques por lá. Ninguém nunca viu esse ser. Apenas as crianças recém-nascidas que nasciam nessa paróquia misteriosamente nasciam mortas. E depois de alguns meses que o novo padre assumiu, ele acabou com esse pronto atendimento. E anos depois, o cemitério das crianças foi tombado. Ainda moramos aqui até hoje. Eu acredito na história dos meus pais. Espero que vocês também. Boa noite. Boa noite a todos. Me chamo Luiz. Vou contar aqui para vocês uma história que aconteceu em Pernambuco, mais precisamente no Recife Antigo, lá pela década de 50. Eu ouvi essa história dos meus pais e dos meus tios. Bom, naquela época em Recife, tudo era muito simples, para não dizer atrasado. Um tempo em que os pais levavam seus filhos pequenos para a lida junto com eles, ou simplesmente deixavam a criançada solta nas ruas, brincando até a hora que quisessem. Era muito comum isso. Meu pai conta que na época dos fatos ele era um rapazinho. Tinha quase 18 anos. O policiamento ali também era quase inexistente. Como diz o ditado, era um guarda e um cabo. Então, se acontecesse algo mais grave, ficava praticamente impune. E foi nesse clima de impunidade e facilidade que coisas começaram a acontecer. E segundo meu pai, até hoje está encoberto. Não sabemos por quem. Ali no meio de tanta pobreza, haviam algumas poucas famílias ricas, maioria fazendeiros. E uma em específico, de sobrenome Amorim. Ninguém sabia ao certo o ramo em que eles atuavam, mas eram muito ricos, família reservada. Quase ninguém os via, e quando viam, geralmente era à noite. Não cumprimentavam ninguém. Eram pessoas antissociais mesmo. Eles tinham uma grande propriedade ali nos arredores. Poucos trabalhadores para dar conta de tudo aquilo, o que deixava claro que não era fácil trabalhar para os Amorins. Tinha que ser de confiança. E nunca empregaram ninguém de Recife. Os trabalhadores eram de fora. Certa vez estabeleceu na cidade que os avós, os patriarcas da família Amorim, estavam muito doentes. Já tinha vindo médico de tudo que foi canto, e ninguém dava jeito. Nessa mesma época, meu pai foi convocado para o exército, e passou uns 3 meses depois, começou a desaparecer crianças por ali. Eram de 2 a 3 crianças por mês, sempre das famílias bem pobres. Naquela época, as pessoas falavam que estavam sequestrando as crianças para levar para São Paulo. A polícia não resolvia nada. Por vezes parecia até fazer vistas grossas. Meu pai, que já estava no exército, só vinha para casa aos finais de semana. E toda vez recebia notícia que mais uma criança havia desaparecido. Diante disso, muitos pais começaram a redobrar a atenção com seus filhos. Mas sempre tinha aqueles que pensavam: "Ah, isso nunca vai acontecer comigo", e continuavam deixando seus filhos à solta nas ruas. Os vizinhos eram um deles. Até que um dia de madrugada, todos foram acordados com gritos de socorro. Meus avós se levantaram rápido para ver do que se tratava. E a vizinha gritava com as mãos na cabeça: "Levaram minha filha! Levaram minha filha!"
Os vizinhos todos se aglomeraram para saber do que se tratava. Naquela época, os banheiros eram para fora de casa, e a vizinha, chorando, contava que a menina se levantou e disse que ia ao banheiro do lado de fora da casa. E de repente ouviram os gritos da menina. Correram rápido para fora e viram um carro preto parado em frente à casa deles, e um homem todo vestido de preto jogando a menina no banco de trás. O desespero foi total nessa hora. Os vizinhos se juntaram e saíram nas ruas atrás desse carro preto. Chamaram um policial para dar queixa e percorreram ali o que puderam, mas nem sinal da menina e nem desse carro preto. O dia amanheceu e voltaram todos para casa desanimados. E no fim de semana, meu pai veio novamente para casa e ficou sabendo do fato, e também comunicou seus pais que alguns homens do exército foram designados a dar buscas ali na região, pois já eram muitas crianças desaparecidas. Então, na segunda-feira, chegaram muitos soldados na cidade, e meu pai ia junto com eles. No primeiro dia, vasculharam uma grande parte da cidade e não encontraram nada. No segundo dia, a mesma coisa. Então chegou a ordem de seus superiores para fazerem buscas em todas as casas, sítios e fazendas. E assim foi feito. Desde casa de pobre até mansão de rico, não escapava um. O problema se deu quando chegaram na propriedade dos Amorins. Ali encontraram resistência. Seus capangas fortemente armados não deixavam os soldados entrar. Iniciou-se ali um bate-boca fervoroso, até que um membro da família apareceu lá fora. Meu pai conta que era um homem de uns 40 anos, muito magro, alto, pálido, parecia ser muito doente. E ele permitiu a entrada dos soldados na propriedade, mas disse que no quarto dos seus avós ninguém entrava, pois eles já eram de idade e se assustavam fácil. Meu pai na hora suspeitou disso, mas concordou. Cada soldado foi para um lado, e sempre um capanga acompanhando eles. Meu pai ficou com a parte onde ficavam os celeiros e os galpões. E um capanga na cola dele parecia querer contar algo, mas ele se calava. Até que meu pai falou: "Cidadão, o senhor sabe de alguma coisa e quer me contar?" O homem recuou, mas um tempo depois começou a falar: "Seu soldado, eu tenho uma coisa para contar, mas eu tenho muito medo de ser morto." Então meu pai disse: "Fale, homem, não contarei a ninguém o que você me contar." E o homem começou a falar: "Eu sei quem está sequestrando essas crianças e o porquê. E isso só vai acabar quando eles morrerem." E meu pai perguntou: "Eles quem? Fale tudo de uma vez." Aí o homem, assustado, olhando para todos os lados, desembuchou a falar: "São os velhos, são eles que mandam sequestrar as crianças. Eles viram bicho toda noite e mandam os filhos pegar crianças e trazer aqui. Eles devoram as crianças. Eu mesmo já presenciei. Eu ainda estou aqui porque se eu sair, eles me matam, para eu não contar nada para ninguém. Mas é verdade o que estou falando. Os velhos são 2 lobisomens. Passam o dia trancado no quarto dormindo e à noite eles saem para cumprir a sina deles, de correr essas matas. E quando voltam, já encontram as crianças aqui e as devora." Meu pai não acreditou no que estava ouvindo, então pediu que o rapaz continuasse a guardar segredo e deixasse que ele ia resolver isso. À tarde, meu pai comunicou 3 soldados, que eram seus amigos, sobre o fato e disse que à noite iam os 4 fazer tocaia. E assim fizeram. Saíram sem ser percebidos e se esconderam por ali perto da propriedade. Certa hora da madrugada, ouviram gemidos de dor, uivos e passos de animais correndo, saindo pelos fundos da propriedade que dava acesso direto na mata. Então eles pularam o muro e se esconderam no celeiro. Ficaram ali de tocaia. Tempos depois, ouviram o portão principal abrir e um carro entrando. Viram quando um homem vestido de preto tirava uma criança do carro. A criança parecia estar desmaiada. O homem levou a criança para um galpão e deixaram ela lá. Quando foi umas 4 horas da manhã, ouviram aquele barulho vindo da mata. Pareciam os cavalos correndo.
Os soldados viram quando 2 cães enormes passaram em frente ao celeiro e foram direto para o galpão. Um fedor de carniça horrível tomou conta do ar. E meu pai falou: soldados, se preparem. O que vamos enfrentar hoje é algo sobrenatural. Não tenham medo, não se assustem com o que vão ver e atirem na cabeça, atirem para matar. Então eles saíram de pontinha de pé cercando o galpão. Quando entraram, todos ao mesmo tempo, com suas armas nas mãos, viram a criança deitada no chão e aqueles 2 bichos feios cheirando a criança. Quando as feras viram os soldados, olharam para eles, uivaram alto e partiram para cima deles. Nessa hora, os soldados sentaram o dedo. Foram muitos tiros. O casal de lobisomens gritavam e uivavam de dor. Um dos soldados gritou: "A família está fugindo! A família está fugindo!" e saiu correndo para fora do galpão e viu os 2 carros da família saindo a toda para fora da propriedade. Quando os soldados viram que aqueles 2 seres diabólicos não se levantavam mais, então pegaram a criança e levaram para o médico ali da cidade. E os outros 2 soldados, sendo um deles meu pai, ficou ali vigiando os corpos até o padre que havia sido chamado chegar. Então viram as feras voltando à forma humana, e eram sim os patriarcas da família Morim. O padre chegou ali e fez uma reza, e mandou tacar fogo nos corpos, e assim foi feito. No dia seguinte, a cidade toda já sabia o que havia acontecido, e quem eram de verdade a família Morim, uma família de lobisomens. Os filhos deram fuga, ninguém sabe para onde. Os sumiços ali na redondeza acabaram, e esse assunto foi enterrado pelas autoridades. Bom, essa é a história que me foi contada. Boa noite. Olá a todos. Seu João Nezim é um morador antigo de Gameleira, Pernambuco. Mora num sítio herdado de seus pais. Ali nasceu, cresceu e constituiu família. Um verdadeiro homem da roça. O conheci quando estive de passagem por aquelas bandas. Meu nome? Bom, meu nome não importa, pois essa história é sobre João Nezim e suas contações de causos. Naquela cidade tão pacata, em meados dos anos 70, nada de muito interessante acontecia nas noites. O forte era se reunir entre família e vizinhos e contar histórias, causos e lendas. E seu João Nezim era um exímio contador de causos. Segundo ele, alguns ele havia vivido. Jurava de pé junto que era tudo verdade. Era pequenininho e marrento. Ficava esbravejando se alguém duvidasse de suas histórias cabeludas. Com pouco tempo ali, naquela cidadezinha, eu já estava habituado a ir todas as noites para o sítio dele para tomar um bom café feito ao fogão de lenha e ouvir seus causos. Uma das histórias que mais me marcou, e no fim desse relato vocês entenderão o porquê, eu compartilharei agora com vocês. Segundo seu João Nezim, quando era mais jovem, gostava de uma moça muito bonita, filha de fazendeiro, mas ela nunca percebeu seu interesse, e mesmo que percebesse, jamais daria ousadia para o empregado pobre, e seu pai também não aprovaria nada entre eles. Então ele carregou consigo aquele amor retraído, e para piorar sua situação, um primo seu veio passar uns tempos na casa de seus pais. Primo bonito, estudado, se vestia bem. Logo os pais de João Nezim indicaram o rapaz para o tal fazendeiro, dizendo que seria bom ter um rapaz estudado para ajudar em algumas questões da fazenda. Pronto, João Nezim lascou-se. O rapaz foi trabalhar na mesma fazenda onde ele era apenas um peão desqualificado. A filha do fazendeiro, quando bateu o olho naquele moço bonito, logo se derreteu de amores. No começo, seu primo e a tal moça se encontravam escondidos, mas depois de um flagrante do fazendeiro, oficializaram o namoro. O desespero de João Nezim crescia, pois via que cada dia mais estava perdendo sua amada, que, segundo palavras de sua própria boca, seu primo era um mequetrefe,
"Fi de uma égua rampeira, infeliz da Costa Oca". Eu ouvi esses termos e não me aguentava de rir. João Nezinho disse que ficou dias quebrando cabeça pensando numa maneira de separar o casalzinho. Mas tudo o que pensava não dava certo. Então um amigo seu lhe deu uma dica de procurar uma feiticeira. Ele não pensou duas vezes, pois queria sua amada a qualquer custo. Ele foi nessa tal mulher e lhe contou tudo o que estava acontecendo e o que queria que ela fizesse por ele. Segundo João Nezinho, a feiticeira topou, mas cobrou um preço alto, metade das terras que ele herdaria de seus pais quando os mesmos viessem a falecer. João Nezinho fez negócio com a feiticeira e lhe perguntou como ela faria para separar o casal. Ela só mandou que ele aguardasse. João Nezinho contava que voltou para casa pulando de alegria e satisfação. Os dias foram passando e nada dele ver os resultados. E cada vez mais o namoro de seu primo e a moça ia ficando mais sério. Então ele voltou na feiticeira e cobrou o resultado. Ela disse que havia tentado de tudo, mas não tinha conseguido. João Nezinho, que tinha uma boca suja da gota, xingou todos os nomes feios que vieram à sua cabeça. A feiticeira, vendo aquilo, lhe disse: "Homem, rapaz, se você quer tanto separar esse casal, por que você mesmo não invoca o bicho e faz o serviço?" Ele ficou espantado na hora, mas pensando bem, seria uma alternativa. Então ele lhe perguntou como poderia fazer isso, e ela, como uma boa feiticeira, lhe ensinou tudo certinho. João Nezinho disse que foi para casa, se trancou em seu quarto e leu umas rezas que ela lhe mandou ler em voz alta. Mas tinha pouca leitura, muitas palavras não sabia pronunciar, e ele dizia que foi por causa disso que o tiro saiu pela culatra. Segundo ele, estava lá tentando ler aquelas palavras difíceis e pensando que se tornaria um rapaz mais bonito, inteligente e que com isso conseguiria seduzir a moça. Mas ao invés disso, as telhas de sua casa velha começaram a tremer. Começou uma ventania forte lá fora. As luzes do candeeiro se apagaram e ele começou a sentir dores fortes. Percebeu que seu corpo havia se enchido de pelos. Seus dentes e unhas estavam enormes. Entrou em desespero e desmaiou. Todos ali ouvindo isso racharam de rir, inclusive eu, e ele, bravo, dizia que era fato verídico e pedia silêncio. E continuou contando que no dia seguinte acordou com o corpo todo dolorido e marcado, mas não se lembrava do que tinha acontecido. Correu na casa da feiticeira perguntando o que ela tinha feito, e ela debochou dele e disse que não tinha feito nada, mas ele sim, tinha invocado o Cramunhão e agora, transformado em um cão do inferno, poderia fazer o que quisesse. João Nezinho disse que ficou assustado, pois queria era ser um rapaz bonito e galanteador, e não um lobisomem catinguento, sarnento e feio feito um burro assustado. Nessa hora rimos muito, e ele continuava contando seriamente. Disse que resolveu dar um susto em seu primo, no intuito dele ir embora da cidade. Aproveitou a época de festas juninas porque os moradores estariam todos envolvidos e ninguém perceberia nada. Então, no segundo dia de festa, seu primo teria ido a essa festa com sua namorada, e João Nezinho ficou em casa fazendo suas rezas. Disse que logo depois não se lembrava mais de nada. O que ele contou a partir daqui lhe foi contado pelo seu próprio primo muitos anos depois por uma carta. Disse que seu primo lhe relatou que eram umas 2 horas da manhã. Saiu da festa e deixou a namorada em casa e foi caminhando para a casa dos pais de João Nezinho. Era uma noite muito agradável, a lua estava linda, ele vinha assoviando. Foi quando um bicho, até então desconhecido para ele, pulou de cima de uma árvore, caindo em cima dele. Disse que era um bicho seco, de olhos esbugalhados, fedia muito, tinha dentes e unhas enormes e muitos pelos pelo corpo. O rapaz entrou em luta corporal com aquela fera e gritava por socorro.
mas todos estavam na festa. A fera mordeu seus braços e suas pernas. O rapaz conseguiu enfiar os dedos nos olhos daquele ser. Foi quando ele deu um uivo muito alto, e a partir disso, o rapaz se certificou que se tratava de um lobisomem. Se arrastando, o rapaz alcançou uma pedra grande e acertou a cabeça do lobisomem várias vezes, fazendo aquilo ficar tonto. O rapaz se levantou com dificuldade e saiu cambaleando, até chegar na porta da igreja. Começou a bater e pedir socorro. Quando olhou para trás, a fera estava se aproximando. Ele disse que antes que a porta da igreja fosse aberta e ele puxado para dentro, ouviu nitidamente a fera dizer: "Fique longe dela ou te matarei." Depois disso, o rapaz não se lembrava mais de nada, pois havia desmaiado. Ficou aos cuidados do padre, que o puxou para dentro da igreja. No dia seguinte, João Nezinho disse que acordou todo lascado, a cabeça toda cortada, os olhos doendo, e seu primo também estava todo ferido. Então João Nezinho ficou escondido por um tempo. Seu primo se recuperou e, temendo por sua vida, terminou o namoro com a moça e dias depois foi embora da cidadezinha. Sentiu falta de João Nezinho, mas não esperou para se despedir dele. João Nezinho estava todo feliz com o grande feito, pois em sua cabeça agora a moça seria sua, mas foi surpreendido quando a notícia correu na cidade. A filha do fazendeiro havia se enforcado e havia deixado uma carta de despedida onde dizia que o motivo de se suicidar era porque o grande amor de sua vida havia lhe deixado. Nessa hora, percebi o semblante de João Nezinho mudar. Ele contava com a voz embargada e os olhos cheios de água. Então fiquei em dúvida se era verdade ou não esse caso que ele estava nos contando. Bom, dias depois eu já estava indo embora dessa cidadezinha. Então fui me despedir de seu João Nezinho, agradecer a sua hospitalidade e todos os momentos bons e engraçados que eu vivia ali com ele contando seus causos. Nos abraçamos e ele me entregou um envelope e disse que eu abrisse só quando estivesse longe dali. E assim eu fiz. Peguei o ônibus e, quando já estava longe, resolvi abrir o envelope e fiquei surpreso de ler o que estava escrito. Era uma reza ou prece invocando coisa ruim. Então, aí tive certeza que essa história de seu João Nezinho era verídica e ele virou mesmo um lobisomem. Sobre a reza, bom, eu queimei e não me arrependo. Boa noite. Olá a todos, me chamo Milton. O que vou relatar para vocês aconteceu em julho de 1985, em Pindamonhangaba, São Paulo. Meu irmão mais velho trabalhava como guarda em um Aras e ficava na casa sede, que era ao lado do Aras. Ali ele passava as noites e conseguia ter uma boa visão do local. Até então, nada de anormal havia acontecido por ali, a não ser uns roubos pelas redondezas. Numa sexta-feira, cheguei da escola e ele me convidou para ir para lá com ele. No outro dia, voltaríamos cedo para casa juntos. Eu aceitei. Para mim, era tudo novidade, pois eu tinha apenas 10 anos. Nós jantamos e quando deu umas 6:30 da noite, nós fomos para lá. Chegamos e entramos na casa. Ele ligou a TV e fomos ver novela, pois às 9 horas começava a novela Roque Santeiro e gostávamos de assisti-la. Estávamos deitados na sala e começamos a escutar barulhos lá fora. Os cavalos agitados e os cachorros latindo sem parar. Então meu irmão me falou: "Fica aí, vou lá fora ver o que está acontecendo." Detalhe, a porta era daquelas de puxar e travar, e só abria por dentro. Ele pegou a espingarda e saiu batendo a porta. E eu continuei assistindo. Não passou 2 minutos e escutei um tiro, e ele esmurrando a porta. Eu fiquei tão assustado que minha alma já havia saído do corpo.
Corri para abrir a porta. Ele entrou todo desesperado, trancou tudo e mandou eu subir para o andar de cima da casa. Lá de cima, olhávamos pela janela e eu perguntava se era ladrão. Ele só mandava eu calar a boca. Foi aí que vi a criatura passar por baixo do poste de luz. Era grande, negro, os olhos daquilo brilhavam muito. Mesmo os cachorros atacando aquele ser, ele parecia não se importar. Aquele bicho era muito feio. Ele ficou rodeando a casa até umas 3 horas da madrugada, mas não tentou entrar. Também não fez nada contra os animais. Isso não é um conto, gente. É a realidade vivida por mim e meu irmão. Lá no bairro ainda tem mais relatos de avistamentos dessa criatura. Muita gente já viu por lá e até hoje é um mistério sobre isso. Boa noite. Em meados da década de 90, eu tinha um caminhão 1113 azul, que era meu xodó e meu ganha-pão. Eu andava por essas estradas do Brasil, transportando tudo que era tipo de mercadoria. Meu caminhão era antigo e volta e meia quebrava. Um dia ele quebrou na beira da estrada de onde eu tinha ido buscar umas leiteiras. Era um lugar ermo, que passava algum carro uma vez na vida, outra na morte. Então eu fiquei esperando alguém passar por ali para me ajudar, mas não apareceu ninguém. Nessa época não tinha celular, não tinha orelhão também na região onde eu estava. Então fui andando na estrada e vi uma fazenda velha, que parecia estar abandonada, mas só parecia. Bati palmas e chamei, mas não saiu ninguém. Então pulei a porteira e fui entrando. Não havia cachorros, mas tinha alguns patos, galinhas e gados. Tinha algumas casinhas por lá também. Estavam abertas e abandonadas. No finalzinho do dia, dei uma volta por aquela fazenda. Havia muitos pomares. Peguei algumas frutas. Depois fui até meu caminhão e peguei um kit de cozinhar. E resolvi passar a noite por ali, numa daquelas casinhas abertas. Seria melhor do que dormir no caminhão. Caiu a noite e parecia tudo tranquilo. Ainda não havia aparecido ninguém por ali. Então deitei um pouquinho e apaguei. Não sei quanto tempo eu dormi. Acordei com um barulho que vinha do curral. Peguei a lanterna e fui ver. E eram os gados alvoroçados. Passei a luz da lanterna e no meio dos gados vi um par de olhos vermelhos piscando. Eu tentei observar direito o que era, mas a coisa correu e se misturou, sumindo sem eu conseguir identificar o que era. Então ouvi passos lá pela direção do pomar, exatamente atrás da casinha que eu estava dormindo. Achei que não fosse nada demais, que fosse algum animal silvestre. Então voltei para casa, mas já não consegui mais dormir. De repente, ouvi mais passos. Eram pesados. Estava se aproximando da casinha. Fiquei observando, mas estava muito escuro. Não tinha uma luz acesa. Resolvi levantar e ir ver se achava algum relógio de força para ver se conseguia ligar as luzes da casa. E consegui ligar apenas uma lâmpada que iluminava o pátio. Então fiquei atento e não ouvi mais nada. As coisas só aconteciam nas sombras. Passou alguns minutos e os passos voltaram. Parecia que eu estava sendo observado. Então comecei a ficar com medo. Sempre fui muito valente, mas naquela noite eu tremia feito vara verde, pois aquilo estava realmente estranho. Eu peguei uma pedra que estava perto de mim e joguei no escuro na direção de onde vinham os passos, para ver se assustava o que estava escondido ali. Nessa hora, ouvi um rosnado como se fosse um cachorro defendendo sua comida. Fiquei muito assustado, pois ali não tinha cachorro, e os passos eram pesados demais. Parecia ser de animal grande. Pensei em voltar para o caminhão, mas fiquei com medo de sair dali e o pior me acontecer.
Então peguei um pedaço de pau pesado para me defender de um possível ataque. Foi quando vi um vulto sair correndo de trás da casinha e correr em direção às árvores. Os pássaros noturnos que estavam nessas árvores voaram assustados, e aquilo saiu correndo em direção ao curral. Então pensei numa estratégia. Vou me esconder em outro ponto e observar se a coisa vai rodear a casinha, e quando aquilo passar pelo pátio que está iluminado, eu descubro o que é. Dito e feito, me escondi e de fato aquilo passou pelo pátio e pude ver que se tratava de um cachorro muito alto e forte, com muitos pelos e suas orelhas eram pontudas e andava igual um ser humano, fedia carniça. Aquilo cheirava o ar como se estivesse procurando alguém. Nessa hora, perdi a coragem de permanecer ali. Abandonei tudo. Passei por trás das casinhas, bem devagarinho, e corri para o caminhão. Tranquei todos os vidros e fiquei ali. Pelo menos lá eu estava seguro. Fiquei por um tempo acordado, observando se aquilo ia chegar ali, mas acabei adormecendo. Despertei cedinho. O orvalho da noite havia deixado os vidros do caminhão todo branco, e nessa hora eu gelei, pois vi no centro do para-brisas pegadas como se algo tivesse escorregado pelo teto da cabine. E o medo de sair para fora. Fiquei ali vendo se não aparecia nada, mas nem um sinal de vida. Então saí para fora, olhando para todos os lados, e logo avistei um caminhão que ia passando. Pedi carona até a cidade e mandei um mecânico ir lá buscar o caminhão. Pernoitei ali na cidade até o concerto. No dia seguinte, fui buscar o caminhão e perguntei para o mecânico: "E aí, deu tudo certo? Conseguiu consertar?" E ele respondeu: "No caminhão sim, duro foi aguentar o cheiro ruim de cachorro na cabine." Eu fiquei assustado. Cachorro? Sim, soltou pelo por todo o banco e tá um cheiro forte de carniça lá dentro. Eu não disse mais nada, fiquei pensativo. Senti um calafrio, pois ali não tinha cachorro algum. Como aquela criatura teria conseguido entrar no caminhão se ele estava o tempo todo com as portas fechadas? Até hoje eu não entendi esse mistério. Boa noite. Bom, gente, esses foram os relatos de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima.